É seguro viver no México? Eu vou compartilhar com vocês a minha experiência referente à segurança de viver aqui no México, tá? Mais focado na cidade do México. Sei que recentemente o assunto da influenciadora TikToker mexicana Valéria Marques, que ela foi desvivida em um ao vivo, foi um assunto que viralizou aí no Brasil. E aí eu pensei, vou fazer um vídeo falando se é seguro viver aqui no México. E no finalzinho desse vídeo eu vou explicar pra vocês mais ou menos o que foi que aconteceu com aquela influencer TikTok mexicana, que desviveram ela em um ao vivo no TikTok. E falar o que foi aquilo, porque teve amigos que me perguntaram o que foi aquilo, meu Deus do céu, eu não quis nem ver. E teve gente que ficou curioso, mas não quis nem saber, porque é realmente algo absurdo, né? Mas antes de começar esse vídeo, eu peço, pelo amor de Deus, eu suplico a ajuda de vocês, que esse canal é bem pequenininho, e eu preciso que você se inscreva no canal, que você comente, compartilhe com aquele seu amiguinho que você sabe que gosta desse tipo de vídeo. Bom, eu acredito que esse vídeo vai ser bem curtinho, porque vai ser realmente só para alguns pontos assim específicos. Então, assim, eu quero começar falando de uma particularidade do México, que é algo que me chama muita atenção. Então eu vou falar aqui sobre as cidades mais perigosas ou as cidades mais tranquilas aqui no México. A cidade Juárez, ela foi considerada como a cidade mais perigosa do mundo, principalmente lá em 2008, entre 2008 e 2011. Nesse período aí teve um conflito entre os cartéis de coisas indevidas, que era um conflito entre o cartel de Juárez e do quartéis de Sinaloa. Diz as pesquisas, né, que naquele período desse conflito, o índice de pessoas desvividas era um promédio de 3.000 pessoas por ano. Então a cidade de Juárez, ela faz fronteira, né, com os Estados Unidos, mais especificamente com a cidade El Paso, do Texas. A cidade de Juárez já não é a cidade mais perigosa do mundo, porém foi por muitos anos. Então, Thiago, qual é essa particularidade que você falou do México? Pois é, uma das cidades mais seguras da América Latina, também está aqui no México, pessoal. A cidade de Mérida, Yucatán, que está no estado de Yucatán, é sim considerada a cidade mais limpa, organizada, segura e tranquila para se viver aqui no México. E constantemente nos rankings internacionais, ela sempre aparece como uma das cidades mais seguras para viver na América Latina. Ela sempre fica ali do lado do Montevidéu, de Uruguai, Santiago do Chile. Então é essa particularidade que eu queria compartilhar com vocês, que entre 2008 e 2011 a cidade mais perigosa do mundo estava aqui no México, e uma das cidades mais tranquilas para se viver e segura na América Latina, não só estava, como ainda segue aqui no México. Então o México é um lugar muito esquisito, ele vai de extremo ao extremo. Aqui nesse país você vai encontrar essas duas particularidades. Então, enfim, o México é um país aqui do Centro-América, temos os mesmos problemas, por exemplo, de qualquer outro país latino-americano, que vocês não vão... se eu contar tudo, vocês não vão ver tanta diferença. Então eu gostaria de entrar nessa conversa falando pra vocês assim, que tipo de cuidados normalmente as pessoas aqui tomam ao viver aqui nesse país. Eu vou focar mais na cidade do México, que é a cidade que eu moro, tá? Então, vai depender de cidade, tá? Então eu vou focar aqui na capital, tá? Então seria evitar lugares de riscos. Então as pessoas que moram aqui, elas sabem exatamente qual bairro ir, qual lugares não ir, os horários que podem, os horários perigosos versus lugares perigosos. Tem lugares que não é perigoso, mas que a partir de um certo horário já não é tão indicado. Tem lugares aqui, por exemplo, como Tampico, aqui na cidade do México. Estado do México também não é tão recomendado. E algumas zonas de Iztapalapa. Guadalajara e Monterrey, por ser uma cidade grande, assim como a cidade do México, praticamente leva o mesmo ritmo, assim, de cuidados, né? Então, normalmente, tudo que eu falar aqui pode aplicar tanto para a cidade do México, Guadalajara ou Monterrey. A outra coisa aqui também é o uso consciente, né, do transporte público. Então, na minha experiência, eu nunca tive problema, por exemplo, com o metrô. Nunca. Tanto é que eu tô aqui quase 10 anos, eu não tenho carro. Aqui, como você já sabe, que eu falei no outro vídeo, aqui ninguém faz um processo para tirar a habilitação. Aqui o pessoal compra a habilitação. Então, assim, no meu caso, eu quero aprender a dirigir, porque muito provavelmente eu vou sair da capital e eu vou para outra cidade que eu vou precisar dirigir. Então, eu quero aprender a dirigir, mas é algo que eu ainda
não sinto necessidade. O metrô aqui conecta com toda a cidade e pra mim ele funciona super bem. Aparece algumas situações esquisitas todo ano, por exemplo, que o metrô cai, que bate. A moda agora é que parece que estão injetando nas pessoas seringas, né? No metrô. E parece que não é uma coisa nova. Parece que pelo que eu já tinha... antigamente eu já tinha visto que isso também já era uma espécie de epidemia em Nova York, que as pessoas injetavam coisas nas pessoas no metrô. Não sei qual é a função. Muitos dizem que é pra coisar a doença, porque no final não roubam nada. E por outro lado, tem pessoas falando que é apenas uma cortina de fumaça que joga na sociedade para as pessoas se preocuparem muito, né? Porque se trata da sua saúde. Então você se preocupa com a sua saúde, enquanto o governo vai fazendo coisas estranhas e você não vai percebendo, sabe? Então, na verdade, eu não sei o que está acontecendo, mas a minha experiência aqui é que o metrô sempre, para mim, serviu super bem, super barato, né? Eu vou trabalhar e volto com R$2. E também tem a questão do Didi e o Uber, tá? Então aqui tem esses dois aplicativos para táxis, né? Que é o Uber e o Didi. E que é muito recomendável. Então, se você vem para a Cidade do México, eu recomendo que vocês usem essas duas opções de transporte, porque não é tão recomendável aqueles famosos táxis rosas da Cidade do México. Por questão de segurança também e preços acessíveis. Eles olham a sua cara, vê que é estrangeiro e aí faz um preço ali na hora pela tua cara. E outro tópico muito interessante quando as pessoas falam sobre viver em uma cidade é sobre a cautela da rotina. Eu, por exemplo, nunca precisei mudar minha rotina por conta de segurança, tá? Como muitas outras cidades dão como recomendação para esse novo habitante. Porém, aqui é aquele lugar ainda, assim como no Brasil ou como São Paulo, que é interessante, importante você pegar o metrô e guardar o celular na mochila. Então, sim, aqui é aquelas típicas cidades que quando você toma o metrô, o lugar do celular é na mochila. Agora, Yucatán, caso você vá para Yucatán, conhecer a cidade de Mérida, que é uma cidade maravilhosa, lá você não vai precisar se preocupar de guardar o celular, você pode gravar, fazer vídeos, fazer de tudo, lá não vai acontecer absolutamente nada. Mérida, eu tenho raízes nessa cidade, muito lá na frente eu vou mostrar para vocês algumas coisas, com certeza eu vou ter que ir lá, eu vou ser obrigado a ir pra lá, vou fazer vlogs, vou mostrar pra vocês. Pra você ter ideia, a cidade, as casas, a estrutura das casas não tem garagem. Eles dirigem. Onde fica o carro? Na rua. Uma coisa que me assustou muito quando eu estive caminhando em Mérida, primeiro que a cidade, eles cuidam muito da cidade. Eu comparo Mérida com Curitiba, porque eles cuidam muito da cidade, sabe? Então quando eu estive lá, eles estavam simplesmente mudando o chão do centro, sabe? Então você vê um centro colorido, vivo, e muitas pessoas que moram no centro, lá não tem edifício, são casas. Então, por eles estarem arrumando, consertando alguma coisa do centro, não tinha luz, gente, no centro, tava tudo escuro à noite. E você caminhava, passava a moto e você nem tinha medo. E eu lá, eu não sabia andar, eu ficava com GPS. Gente, não acontecia exatamente nada. Uma coisa que me assustou é que eu caminhava e as portas literalmente estavam abertas das casas e as pessoas tinham televisão e a porta aberta, porque faz calor, né? É uma cidade de praia. Bom, o estado tem praia, né? E aquilo ali me deixou, assim, verdadeiramente assustado. Tanto é que as pessoas que ali habitam e moram ali, eles são extremamente ciumentos com a cidade, assim como o pessoal de Curitiba, porque tem medo que pessoas de fora cheguem ali e acabem com a tranquilidade, acabem com a limpeza, com o silêncio. Então não são pessoas tão receptivas assim, e eu entendo e até gosto dessa não tão esse tão abraço assim, sabe? Eles praticamente obrigam as pessoas a entender como funciona a cidade e respeitar a cidade e manter ela como ela está. Cuidados com a casa, né? Outro tema interessante que as pessoas perguntam quando vai para alguma cidade. Você coloca arame farpado? Você coloca coisa de eletricidade? Então, aqui eu não tenho nada disso. O que eu tenho aqui são câmeras, tá? Então eu tenho 2 câmeras. Vou colocar uma terceira. É estratégica, então eu tenho 2 câmeras. Uma que pega a casa toda, assim, se alguém pular, dá pra ver. Ainda pega um pouco dos vizinhos, ela se move e dá pra ouvir. E na porta, que filma toda a rua, tá? Eu decidi colocar as câmeras porque aconteceu um movimento meio esquisito de umas pessoas passar aqui sempre tentando vender colchão pra mim. E aí o meu vizinho falou que uma antiga vizinha
teve visitas de pessoas querendo vender colchão e de repente, depois de um tempo, roubaram a casa dela. E aí associaram uma coisa com a outra. Aí pra não ter dúvida, via das dúvidas eu deixei de colocar câmera. Falaram pra mim, coloque câmera e pronto, já era. E eu coloquei, gente, não aconteceu nada esquisito. A única coisa esquisita, que eu tô subindo esse vídeo no domingo, tá? Na segunda-feira aconteceu uma coisa meio estranha, mas não foi diretamente comigo. Bateram na minha porta uma família pedindo as imagens da minha câmera, porque supostamente levaram o filho de 15 anos, né? Eu fui atrás das imagens e eu me assustei porque a minha câmera captou esse momento e eu ainda tô um pouco assustado. Isso aconteceu na segunda-feira, tá? Então eu não sei o que aconteceu. A família me falou que ele tinha uma namorada que era de 22 anos, mas a minha câmera captou uma mulher de 50. Essa criança queria, 15 anos, queria que a sua namorada dormisse na casa dos pais e os pais falaram que não. E aí, essa criança foi encontrar com a namorada e não apareceu mais. Então, assim, não foi. Eu fiquei. E a minha câmera, pessoal, eu acho que eu tenho 1 ano com câmera e eu vivo aqui muitos anos. Então, nunca aconteceu nada muito esquisito. Tirando essa história dessa pessoa de 15 anos. Mas, por exemplo, nunca pularam na minha casa, nunca aconteceu nada disso. Outro tema é normas de seguranças, né? Então, por exemplo, aqui na cidade do México, em todos os lugares tem um alarme que se chama alarme sísmico, né? Lá onde eu trabalho tem na cidade também e o edifício tem o seu próprio. Então, por exemplo, sempre quando tem um terremoto, os 2 alarmes tocam, tá? E esse alarme é obrigatório, tá espalhado pela cidade. E justamente, pessoal, aqui na minha casa, na minha rua, o alarme fica do lado, o alarme da minha rua fica do lado do meu quarto. E aí tem um outro alarme, né? Que já é uma consequência daquela conversa que eu já tive com vocês nos outros vídeos anteriores, que aqui ninguém acredita em polícia. Aqui as pessoas têm medo de polícia. Então as pessoas não querem contar com polícia pra nada. Então as pessoas acabam tomando decisões por si próprias. Então aqui na minha rua, que é uma rua fechada, é muito tranquila. Aqui eu não tenho vizinho de frente, eu tenho um parque em frente, então eu tenho só os vizinhos de lado. Então acaba sendo um convívio muito tranquilo. Não é tanta gente para conversar e chegar em um consenso. Temos aqui nessa rua um alarme de vizinhos. Tem tipo uma espécie de síndico que quando vê que aconteceu alguma coisa com algum vizinho, toca o alarme. Entendeu? Mora aqui há muitos anos e esse alarme nunca foi... Nunca eu escutei o barulho desse alarme. Nunca, só o sísmico, de terremoto. Então essa é uma das situações dos próprios habitantes que tomam decisões por si só, porque eles não querem contar com a polícia e sente que não pode contar com a polícia. Eu mesmo já tive certos problemas com a polícia e ali eu vi realmente que eu não... dá um pouco de medo. Eu estava dentro de um Uber com um amigo meu que aí no Brasil seria uma pessoa muito mais urbana, uma pessoa tipo favelada, sabe? Tipo mais marrento. E aí eu tava dentro do Uber com o meu amigo marrento que tava esperando a namorada e eu vi um prédio e eu falei que tava vendendo alugando um apartamento. Eu fui tirar foto, né? E aí eu nem tinha visto que ali embaixo tinha uma polícia que tava falando com o motorista. Provavelmente, eu tenho certeza que ele tava fazendo algo errado, porque eu tava tirando foto e ele ficou muito bravo. E aí ele queria que eu descesse do táxi. E o meu amigo, que é muito marrento, quase desceu o cacete no policial. E ali começou a falar um monte. Você tá pensando que você é o quê? O que você tá fazendo? Eu sei que ele ali, naquele momento, eles foram até embora. E deixou até o motorista que ele estava enchendo o saco em paz. Com certeza ele tava fazendo alguma coisa de errado e eu tava tirando foto do prédio e ele pensou que eu tava gravando a situação. Então os policiais aqui são assim, pessoal, são covardes, baixinhos, gordos, tem diabetes, não corre, fica no celular, tem até polícia que fica em bicicleta, em cavalo, enfim, é muito esquisito. Então aqui as pessoas não gostam mesmo, assim, de polícia, eles, tipo, pedem pra sair, sai fora, sabe? Eles não gostam, então eles tomam decisões por si própria. Eu saio do metrô pra vir pra casa. E aí pra chegar na minha colônia eu tenho que passar por uma outra colônia. Passo por uma colônia e chego na minha. E aí nessa outra colônia, na primeira que eu passo pra chegar na minha, tinha um banner, pessoal, enorme. Porque as câmeras da casa captou a imagem de uma pessoa suspeita. Os vizinhos
Cada vizinho tem a sua maneira de fazer as coisas, né? Tudo junto. Aqui, no caso, a gente tem um alarme de vizinho. Nessa colônia, eles pegaram as câmeras, as melhores imagens que tinha dessa pessoa suspeita, fez um banner, pessoal, enorme e escreveu: você não apareça aqui que a gente vai ameaçando, falando que vai lixar e coisas assim. Então, assim, e aí você vê ali, eles ameaçam, assim, os próprios vizinhos estão juntos, assim, pra poder cuidar ali, cada um cuidar da sua colônia, assim, sabe? É algo que até um certo ponto eu vejo como algo muito bonito, assim, e você se sente até seguro, sabe? Você se sente seguro. É uma coisa que você sente muito entre mexicanos, assim, que eles, assim, entre os vizinhos, né? Eles, parece que não, por conta que existe certa distância, mas quando se trata de invadir o espaço dele, a ameaça invadir o espaço deles, eles se cuidam. E outra coisa, pessoal, como um bom país latino que é, principalmente o México, muitas pessoas recorrem à fé e à superstição, né? Símbolos e tal. Então aqui no México, por exemplo, cada colônia, olha aqui, cada colônia tem, eu vou pegar uma imagem aqui para ver se eu consigo mostrar para vocês que cada colônia tem uma imagem da Virgenzinha de Guadalupe, assim. É uma coisa extremamente exagerada. E na Sexta-feira Santa é muito comum que tem missas na rua, né? Porque tem ali aquela mini capelinha. Então é um povo assim que tem muita fé aqui e eles agarram a esse tipo de fé, de superstição, naquilo que acredita, no São Anjo da Guarda, enfim. Enfim, o que aconteceu com aquela influência mexicana Valéria Marques? Pois é, pessoal, essa TikToker, ela é da cidade de Zapopan, que fica ali em Jalisco. Muitas pessoas não vão saber que é Jalisco, mas Jalisco é o estado onde ali dentro tem uma cidade chamada Guadalajara. O brasileiro sabe que é Guadalajara, então ali tá pertinho. É uma influência mexicana de 22 anos, que... enfim, ela já era uma influência consolidada, ela ganhava muitos presentes, ela já participou de videoclipes de artistas famosos, também ela ganhou títulos de concurso de beleza. Eu acho que ela ganhou um concurso do rosto mais belo, alguma coisa assim. E ela foi cogitada a representar o México como a Miss México, eu só não me lembro qual ano foi. Enfim, ela tinha aquela vida típica de uma blogueirinha aí, no estilo Brasil. E o que aconteceu naquela tarde que maluca, né? Que viralizou no mundo todo. Foi o top 1, eu acho, no Twitter mundial, a situação dessa TikTok, tá? Então, assim, tem 3 teorias, assim, que mais quentes, assim, mencionada no momento. O primeiro é o namorado, tá? Então, assim, o namorado, ex-namorado, parece que ele é um sicário e ele tem conexões com gente esquisitas. A segunda teoria é que ele odiava que a namorada, a influencer, ganhava presentes e que ganhava presentes caros. E a terceira teoria é que tudo isso aconteceu por conta do namorado, uma funcionária e uma amiga influencer. Pois é, ela tem uma amiga influencer que durante um bom tempo elas brigaram, e brigaram feio, né? E inclusive tem registros dela mesma, da Valéria, publicando elas muito felizes juntas e falando: quem diria que faz pouco tempo a gente estava super brigadas, né? E uma funcionária, por que funcionária? Porque como ela já era consolidada, ela abriu ali no centro de Zapopan, em Jalisco, um centro de estética. E era um centro de estética grande, com 2 andares, e que tinha todo tipo de serviço, porque era um centro de estética que tinha patrocínios, né? Então ali ela tinha uma funcionária, e ao parecer essa funcionária também tem algo que ver. E a teoria que tá mais quente é justamente essa, que tem a ver com o namorado e a funcionária e a amiga influencer, né? Porque ela estava fazendo um ao vivo, porque ela fazia ao vivo sempre para se conectar com os seus seguidores. E o que aconteceu é que a sua amiga influencer estava conectada assistindo a live dela, né? E ela estava justamente no salão de beleza dela, no centro de estética dela, né? E a funcionária estava ali trabalhando, e ela estava ali sentada para fazer uma espécie de supervisão, e ela já ia voltar para casa. E aí chegou uma notícia falando que ela ia receber um presente, que ela ia receber 3 presentes.
que ia ser, que o último presente, ou seja, o terceiro, ia ser um presente caro. Aí é que conecta aí com o namorado, porque o namorado sempre expressou que odiava que ela ganhava presentes caros, né? E ela sentia, ela tinha um pressentimento que alguma coisa estava esquisita, muita coisa ali não encaixava. Ela falou, quem é que vai me mandar? Por que tem que me mandar aqui? Eu creo que já me vou a ir, porque já me hundi. Foi algo muito misterioso. Quando ela até perguntou pra uma das amigas, mas ele é um entregador ou é um escolta? O que é um escolta? É aqueles homens de negro no Brasil, que a gente chama de homens de negro, né? Que quem usa são políticos, pessoas muito ricas, artistas ou pessoas que fazem coisas erradas, né? E a menina confirma, não, a funcionária, não é um escolta, é um entregador. Pero pues que era un repartidor, pues. Repartidor, no repartidor. Que tienes que dejar de decir dónde. Es que ni siquiera estaba aquí en la estética. E ela não tava entendendo o que tava acontecendo. Ela tá ficando muito esquisito esse negócio. Eu vou embora. E ela chegou até se despedir da live, pessoal. Ela chegou a se despedir da live. Só que teve muita insistência da parte da amiga, falando, amiga, fica aí porque eu quero ver a sua cara quando você receber o presente. Ah, que me espere, dice la Biblia, que quiere ver mi cara. ¡Rápido, pendeja, que me tengo que ir! E a funcionária que tava do lado dela falou assim, não, amiga, deve ser um presente, assim, que não sei o que, fica tranquila. Até que chegou os presentes. Só que ela já tava pra ir embora, ela chegou a se despedir. E aí chegou algo do Starbucks, como um café, alguma coisa assim. E um ursinho de pelúcia, de um porquinho. Então aí já foram 2 presentes. ¡Mi vida! ¡Es un pendejillo! E falaram que o terceiro presente seria mais caro. E aí o que aconteceu? Quando chegou esses 2 presentes, ela meio que a preocupação foi embora, porque ela viu o ursinho, ficou toda maluca. Ela falou, ai, um porquinho, que não sei o que. Ela morreu com esse porquinho abraçado. E aí aquilo, ela ganharam mais tempo, porque ela não ia ficar ali, ela já ia embora. Mas a menina insistiu, chegaram os 2 presentes, até que chegou o tal do entregador. Esse entregador chegou, ela até perguntou. Ela ficou assustada porque esse entregador tava com a cara tampada. O que faz até certo ponto um pouco de sentido, porque provavelmente ele chegou de moto, né? No se le veía la cara. Ele chegou e perguntou se ela era a Valéria. Ela falou que sim. Ela colocou no mudo, porque ela não sabia quem estava entregando o presente tão caro, então ela não queria talvez que aparecesse talvez o nome da pessoa na live. E aí dispararam, né? 2 no estômago e uma na cabeça, né? E eu achei muito louco, porque foram 3 disparos e o último na cabeça. Foram 3 presentes e o último, que era o mais caro, foi justamente os disparos. Foi muito esquisito tudo isso. E se manifestou uma pessoa que foi tipo, que faz parte da organização que faz coisas ruins, pra tirar a culpa. Ele, pra resumir, ele disse, ela infelizmente estava envolvida com pessoas indevidas, né? E que aquele ursinho era só um ursinho pra poder identificar a pessoa que ia ser desvivida, né? Então a pessoa que tivesse com aquele ursinho era a pessoa que ia. Então ela recebeu o ursinho e ela teria que ficar com aquele ursinho. Ou seja, o ursinho era para identificar a vítima. E essa própria pessoa falou que essas 2 pessoas, a funcionária e a influencer, a outra influencer, foi a que facilitou o caminho para isso acontecer, pessoal. Então, assim, não é a primeira situação que acontece aqui sobre influencers. Existe também uma outra teoria aqui no México que eu posso trazer para vocês sobre o que está acontecendo. Eles chamam isso até de narco-influencers, coisas assim. Se vocês querem saber, comenta aqui que eu trago para vocês sobre essa situação dos narco-influencers e o que está acontecendo. E 2 dias depois, ou 2 dias antes de que aconteceu com a Valéria, aconteceu exatamente a mesma coisa na Colômbia. Então, é um assunto que estão investigando, que eu acredito que não vai ter resposta. E a família não se pronunciou, porque antes de tudo isso acontecer, a influencer publicou uma foto falando, se acontecer alguma coisa comigo, com a minha família, eu
coloco toda a culpa em cima do meu ex, né? A família não quis falar, provavelmente a família mais ou menos sabe aonde vai o negócio, né? Eu acho que todo mundo falando, gente, olha a live que incrível, ela pressentiu que isso ia acontecer. Eu não acredito que ela pressentiu, eu acredito que ela já se sentia no cenário ameaçador, né? Enfim. Então foi isso que aconteceu, pessoal. E aí, 2 dias depois, lá no salão dela, muitas pessoas colocando flores, né? Que é normal que acontece no mundo todo, né? E aí uma das flores estava escrito perdão. Enfim, e rosas vermelhas, se eu não me engano. Então, tudo indica que foi algo também meio apassional? Ou era uma dívida do problema por parte do namorado? Eu sei que ela pagou a conta. Então, cuidado, pessoal, com quem vocês se relacionam, com quem vocês contam tanto segredo, porque aqui vimos ex, né? E com quem esses ex se relacionam. Também tem aqui a história de funcionário, também tem história aqui de amigas, influencer, né? A questão de inveja. E também, pessoal, é uma coisa que eu peço muito para alguns amigos meus que se expõem na internet, cuidar das informações pessoais, de onde vive, qual estação próximo, crachá, não tirar foto com o crachá da empresa que vocês trabalham, não falar muito qual o nome das estações onde você trabalha ou vive, menos informação possível pessoal, eu acho que seria interessante para manter a nossa segurança. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, eu acho que o vídeo foi bem rapidinho. Então eu peço pra vocês me ajudarem, curtir o vídeo, comentar, sugerência de vídeo. Não dá pra repar, mas dá pra se inscrever. E compartilha com aquele seu amiguinho que gosta desse tipo de vídeo, que eu sei que você conhece um montão de gente. Então compartilhar e falar pra eles fazer aquele babado que você sabe que tem que fazer pra eu crescer aqui, tá bom? Então beijo e até o próximo vídeo.